Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é mais um vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música. E hoje irei fazer a apresentação, portanto é vídeo especial, irei fazer a apresentação de 5 álbuns ao vivo e 5 coletâneas. Portanto, no último vídeo foi o vídeo número 35, portanto, hoje é dia de álbuns ao vivo e coletâneas. E, portanto, os 10 discos que eu vou trazer aqui hoje acabam por ter uma particularidade. Desses 10 discos, em 4 deles, portanto, eu tenho 3 versões portanto, 3 formatos diferentes desses álbuns. Portanto, tenho em cassete original, em CD e em vinil. Começando aqui pela primeira recomendação de hoje de álbuns ao vivo, esse é desses discos, portanto, que eu tenho as 3 versões, em cassete, em CD e agora em vinil. E este foi dos últimos que me chegou no final da semana passada, e este pensei que nunca o iria conseguir em vinil, porque, portanto, este álbum saiu, o álbum é de 1993, e, portanto, na altura o vinil já estava assim um bocadinho por baixo e foi feita uma edição limitada deste álbum ao vivo e saíram poucas cópias. Tanto é que a edição que saiu, portanto, uma edição limitada e ela é numerada, está bem? Portanto, primeira recomendação de hoje, o Gary Moore com o seu álbum ao vivo Blues Alive. Portanto, como eu já disse, este álbum é de 1993 e eu fiquei felicíssimo por conseguir este álbum, porque este álbum portanto, em vinil, como já disse, já o tinha em cassete original primeiro, depois em CD e depois agora em vinil. Era um álbum que eu gostaria sempre de ter em vinil, já andava atrás dele já há alguns anos, atenção, já há alguns anos, mas por ser uma edição limitada, era um vinil muito caro. As poucas cópias que existem à venda, nomeadamente no Discogs, são preços exorbitantes mesmo. Por milagre eu consegui, eu tenho-me virado agora, como já disse em vídeos anteriores, tenho-me virado bastante agora para o mercado espanhol, porque os preços do vinil cá em Portugal estão a ficar um bocadinho exorbitantes e a situação está-se a tornar preocupante, e eu virei-me agora para o mercado espanhol. E consegui em Espanha este álbum a um preço excelente. Eu pensei que fosse engano de vendedor e acabaria por não mandar o disco, cancelar a compra, mas recebi e fiquei felicíssimo, porque sei que é um disco que não é fácil de arranjar e quem o conseguir arranjar vai ter que pagar bem por ele. É o álbum ao vivo mais bem sucedido da carreira aqui do Gary Moore. Ele chegou a número 8 na tabela de vendas do Reino Unido. O Gary Moore era um músico, portanto ele faleceu, penso que há 11 anos, penso que ele faleceu em 2011. Era um músico muito virtuoso mesmo, muito virtuoso. Ele já tinha tocado em bandas anteriores, antes de se lançar a solo, no Skid Row e no Thin Lizzy. Pouco tempo, mas fez parte dessas bandas. Mas ele é mais conhecido até pela sua carreira a solo, por ser um guitarrista fantástico mesmo, e tem aqui grandes músicas, a destacar aqui claramente aquela que é a música mais marcante da carreira do Gary Moore e que foi single aqui no lançamento deste álbum, a Parisian Walkways, que é fantástico. Ele faz um solo de guitarra aqui neste álbum ao vivo, nessa música, fantástico mesmo. Portanto, é um álbum que eu adoro mesmo, e estou felicíssimo por o ter agora em vinil. Portanto, primeira recomendação de hoje de álbuns ao vivo, o Gary Moore com o seu Blues Alive. A segunda recomendação de hoje também é um disco que eu tenho há relativamente pouco tempo. É assim, eu já mencionei aqui, já trouxe aqui vários
álbuns da banda. Já disse mais de uma vez que é das bandas que eu agora ouço com mais atenção, das bandas que eu gosto mais atualmente. A banda já acabou há muitos anos, há mais de 30 anos, mas neste último ano e meio, aprofundei-me bastante na banda e aos poucos e poucos consegui comprar a discografia quase completa. Falta-me só um álbum de estúdio da banda, mas não tinha grande interesse neste álbum ao vivo porque pensava que era uma banda que não funcionaria assim tão bem ao vivo. Eu conhecia algumas músicas deles ao vivo, de coletâneas e isso, e não gostei muito, e pensei que fosse uma banda que eventualmente o som deles ao vivo, as gravações não fossem grande coisa. Mas eu como já disse, gosto muito de ver tabelas, os melhores álbuns de sempre, os melhores álbuns ao vivo de sempre, e já ouvi este álbum referenciado muitas vezes entre esses melhores álbuns ao vivo de sempre. E então avancei para o CD. Comprei o CD talvez há uns 2 meses, ainda não tem 3 meses. Fiquei siderado com o álbum e disse, tenho que arranjar isto em vinil quando tiver a oportunidade, e também o consegui arranjar em Espanha. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Talking Heads, com o seu álbum ao vivo de 1984, Stop Making Sense. E este álbum aqui teve críticas excelentes mesmo. Críticas excelentes. Como já disse, já vi em várias publicações, está entre os melhores álbuns ao vivo de sempre. Todas as listas top 50 dos melhores álbuns ao vivo de sempre, ele aparece, e já ouvi ali a roçar o top 10. Na tal lista da Rolling Stone que eu costumo referenciar dos 500 melhores álbuns de sempre, ele aparece na posição número 345, ou seja, ele está nessa lista, o que é de salientar. E os Talking Heads, falta-me só um álbum de estúdio dos Talking Heads. Portanto, segunda recomendação de hoje de álbuns ao vivo, os Talking Heads com o seu Stop Making Sense, álbum de 1984. A terceira recomendação de hoje também é um dos álbuns que eu tenho na altura primeiro em CD, primeiro em cassete original, depois em CD, e agora em vinil tenho também. Ainda não tenho um mês. Na altura, curiosamente, quando este álbum saiu, foi em 1991, foi no ano em que eu comecei a ser um verdadeiro apaixonado por música, e na altura comprei-o. Portanto, este foi dos primeiros álbuns que eu comprei em cassete. Portanto, na altura ainda nem tinha nenhum leitor de CDs, só em 92 é que tive o meu primeiro leitor de CDs, e comprei-o na altura em cassete original, e é daqueles álbuns que eu ouvi sem parar. Portanto, terceira recomendação de hoje, o Paul Simon com o seu mítico Concert in the Park, álbum de 1991. As críticas aqui a este álbum foram muito boas mesmo, mas as vendas não acompanharam. Portanto, o sucesso comercial dele não foi famoso. Portanto, ele foi lançado em 1991, portanto 10 anos depois do mítico concerto, a reunião que ele teve com o seu companheiro Art Garfunkel, que reuniram-se em 1981 para fazerem também um concerto ao vivo no Central Park em Nova York. E este concerto aqui tem uma curiosidade. Portanto, inicialmente as estimativas diziam que ele tinha tido cerca de 600 mil pessoas a assistir ao concerto. Portanto, o concerto foi gratuito, mas depois veio-se a confirmar que, ou não se veio a confirmar completamente. Portanto, dizia-se que era todo impossível caberem tanta gente no Central Park. Mas o que é certo é que, e vê-se aqui na capa, isto é um mar de gente mesmo. Portanto, o concerto também era gratuito, e esteve aqui muita gente mesmo. Portanto, depois disseram que nem sequer 100 mil pessoas caberiam lá. Mas eu conheço o concerto, e tenho o concerto em DVD.
para mim estão claramente mais de 100 mil pessoas e é um concerto fantástico, fantástico mesmo. Tem aqui grandes êxitos da carreira quer do Paul Simon a solo, quer da carreira dele com o Art Garfunkel. Tem grandes clássicos, Sound of Silence, The Boxer, clássicos dele a solo, Heart and Bones, You Can Call Me Al, Graceland. Tem grandes músicas mesmo. Tem outro clássico dele com o Art Garfunkel, Bridge Over Troubled Waters. E é assim, isto também é um disco duplo, bastante comprido, mas tem grandes músicas mesmo. Este é daqueles álbuns ao vivo que, se eu tivesse que fazer um meu top de álbuns ao vivo, isto provavelmente estaria no top 20. Sem hesitar, portanto. Terceira recomendação de hoje de álbuns ao vivo, o Paul Simon com o seu Concert in the Park, álbum de 1991. A quarta recomendação de hoje é uma banda que eu gosto bastante. Eu tenho a discografia deles completa, embora não seja muito extensa, porque eles são 4 discos de estúdio, mas depois tem muitas coletâneas, e eu as coletâneas tenho-as todas, nomeadamente coletâneas depois que eles têm com lados B, e depois tenho este disco ao vivo. É o único disco ao vivo da carreira da banda. Portanto, quarta recomendação de hoje de álbuns ao vivo, os The Smiths com o seu álbum Rank, álbum de 1988. Portanto, eles já tinham terminado quando este álbum foi lançado. Aliás, ele foi lançado por obrigações contratuais. Eles terminaram no ano anterior. Portanto, como já disse, foi o único álbum ao vivo da carreira dos The Smith, e as críticas foram muito divididas. Houve críticas a dizerem bem, houve críticas. Este álbum não foi de todo um álbum consensual, e eu não posso dizer que seja um grande álbum ao vivo. Não posso dizer que seja um grande álbum ao vivo. Não tenho termos comparativo de álbuns ao vivo dos The Smiths, mas tenho termos comparativos de álbuns ao vivo, nomeadamente 2 que eu conheço bem, do vocalista, do Morrissey a solo, e que são francamente melhores do que este. Mas este é um disco importante porque é o único registro ao vivo dos The Smiths, e é uma banda que eu gosto bastante. Mas tem aqui grandes clássicos dos The Smiths: The Queen is Dead, Ask, The Boy with the Thorn in His Side, Cemetery Gates, I Know It's Over, uma das minhas músicas preferidas dos The Smiths, Still Ill, e termina com o Big Mouth Strikes Again, que é outra das minhas músicas preferidas dos The Smiths. Portanto, este álbum penso que foi gravado em 86, foi um concerto gravado em 86, teoricamente no melhor ano dos The Smiths. Foi quando saiu a sua obra-prima, The Queen is Dead. Mas eu, pessoalmente, não é daqueles álbuns, contrariamente ao do Paul Simon e ao dos Talking Heads, e até mesmo ao do Gary Moore, que eu colocaria no meu top 50 de sempre de álbuns ao vivo. Claramente não, mas é um álbum importante e eu resolvi trazer. Portanto, quarta recomendação de hoje de álbuns ao vivo, os The Smiths com o seu Rank. A quinta e última recomendação de hoje de álbuns ao vivo é de uma banda que é curioso, porque assim, eu não tenho nenhum álbum de estúdio da banda, quer em CD, quer em vinil. Portanto, e tem muita coletânea. Portanto, e o único álbum de estúdio da banda que tenho é em cassete original. Do resto, não tenho nenhum álbum de estúdio da banda, quer em CD, quer em vinil. E é claramente aquelas bandas, para mim, é a banda de coletânea. E este vinil também eu tenho há relativamente pouco tempo, chegou-me também no final da semana passada, mas eu tenho em CD desde a altura em que ele saiu. Portanto, ele saiu em 2001 e eu na altura comprei logo em CD. Portanto, quinta e última recomendação de hoje de álbuns ao vivo, os Scorpions com o seu
Acústica, álbum de 2001, como eu disse. Portanto, e como o nome indica, ele é um álbum acústico. Portanto, um álbum ao vivo acústico. E teve uma curiosidade, portanto, ele foi gravado aqui em Portugal. E as críticas a este álbum não foram muito famosas e ele não teve grande sucesso comercial, nomeadamente naqueles países mais importantes, como a tabela de vendas do Reino Unido ou dos Estados Unidos, não teve. Mas cá em Portugal ele curiosamente chegou a número 1, no Brasil também teve muito sucesso, mas é um álbum que eu já andava com ele no carrinho de compras, já estava lá há alguns meses, mas ia deixando sempre passar, até porque tinha o CD. E, portanto, ele tendo sido lançado em 2001, achei que se calhar não iria ganhar muito em qualidade de som no vinil. Mas a semana passada surgiu uma oportunidade de eu comprar em promoção e comprei. E assim, não estou nada arrependido, porque ele tem uma gravação, ainda o estive a ouvir ontem, fabulosa. Isto em vinil soou mesmo bem, portanto. E é um disco duplo, tem os clássicos todos mais importantes da carreira dos Scorpions, que já é muito extensa, e eu, como disse, álbuns não tenho só um em cassete, mas tenho várias coletâneas dos Scorpions, tenho alguns álbuns ao vivo também dos Scorpions em CD. E em vinil tenho só uma coletânea, mas tem algumas das minhas músicas preferidas aqui dos Scorpions. Always Somewhere, Holiday, Send Me an Angel, uma das minhas músicas preferidas aqui dos Scorpions, que não aparece assim com tanta frequência, mas é das minhas músicas preferidas dos Scorpions. Tenho a fantástica Wind of Change. E tem a mítica Still Loving You, que é uma música que eu cheguei a enjoar mesmo. Houve uma altura que eu já não... Porque assim, o meu pai não é que fosse um grande aficionado de música, muito longe disso, mas ele era um grande fã, quer de Beatles, quer de Scorpions, de modo que eu levei uma injeção ali de Scorpions, ali em 84, 85, 86, e nomeadamente aqui com a Still Loving You, que nem quero contar, portanto. Quinta e última recomendação de hoje, os Scorpions com o seu Acústica. Passando aqui para as coletâneas. A primeira recomendação de hoje em coletâneas é outra, portanto já trouxe duas. Esta é a terceira que tive inicialmente em cassete, depois em CD e depois agora em vinil há pouco tempo. Portanto, primeira recomendação de hoje em coletâneas, o Bruce Springsteen com o seu Greatest Hits. Coletânea de 1995. Eu na altura, assim, não era grande fã do Bruce Springsteen. Acabei por comprar em cassete original porque era significativamente mais barato que o CD. Mas depois, uns anos mais tarde, acabei por comprar aliás, na altura ainda era estudante, depois mais tarde acabei por comprar em CD e agora consegui comprá-la em vinil e lacrada também. Comprei também em Espanha, mas lacrado, portanto, é novo, estava novo mesmo. E eu pessoalmente gosto mais desta coletânea do Bruce do que a outra que eu penso que já trouxe aqui. Pessoalmente gosto mais desta porque esta abrange a fase do Bruce Springsteen até 94 ou 95, portanto, e a outra é muito mais alargado e cortam à falta de muitas músicas emblemáticas do Bruce Springsteen. E esta coletânea foi um grande sucesso na tabela de vendas, portanto ele chegou a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 1 nos Estados Unidos. Embora as críticas não tenham sido muito favoráveis, porque lá está, uma das coisas que se queixaram é que ficaram músicas importantes de fora, mas para mim estão
estão as principais, as que eu gosto mais. Portanto, não consigo compreender muito bem essa crítica que teve na altura, mas apesar disso ele teve grande sucesso na tabela de vendas, chegou a número 1, quer no Reino Unido, quer nos Estados Unidos. E tem grandes clássicos do Bruce até então, Born to Run, Thunder Road, Dancing in the Dark, Born in the USA, Glory Days, depois algumas músicas já dos anos 90, Human Touch, Better Days, Streets of Philadelphia, que era da banda sonora do filme, e depois tinha aqui algumas 4 músicas originais que foram lançadas só neste álbum, que eu destaco aqui uma música do Bruce que eu gosto bastante, Secret Garden. Portanto, esta é uma coletânea que eu quis muito ter e acabei e até paguei um bocadinho mais do que devia, se calhar, por ela, mas também não é uma coletânea que se veja com muita frequência em vinil, e como ela estava nova, portanto, avancei para a compra. Primeira recomendação de hoje em coletâneas, o Bruce Springsteen com o seu Greatest Hits, coletânea de 1995, e eu, aos poucos e poucos, tenho completado a discografia do Bruce Springsteen. Eu, ainda a semana passada, estive a comentar isso com 2 amigos meus. Falta-me só dois álbuns de estúdio do Bruce Springsteen, e são dos últimos. É o último e o antepenúltimo. Em vinil tenho-os todos até 1991. Portanto, aos poucos e poucos fui comprando, e acho que o Bruce soa muito bem em vinil. A segunda recomendação de hoje em coletâneas é assim: se eu paguei um bocadinho mais ali por a coletânea do Bruce, o que dizer desta? Esta foi até hoje o vinil usado que eu paguei mais, mas esta também é uma coletânea que em vinil também não é fácil de arranjar, e também é uma coletânea dupla, e esta eu também queria muito. Portanto, segunda recomendação de hoje em coletâneas, os The Cult com a sua coletânea Pure Cult, coletânea de 1993, e esta eu queria muito. É assim, eu tenho 2 vinis dos The Cult, e assim, eu conheço muito bem esta coletânea, porque esta não a tinha em cassete original, mas tinha e tenho em CD, de modo que, e é assim, os The Cult, sendo uma banda um bocadinho mais pesada do que os meus gostos habituais, é daquelas bandas mais pesadas que eu mais gosto. E sempre gostei. Contrariamente, por exemplo, aos Black Sabbath, que estou a gostar muito mais recentemente, os The Cult é uma banda que eu sempre gostei. Dentro daquelas bandas mais pesadas, é das bandas que eu sempre mais gostei. E ele teve críticas excelentes e as vendas também foram excelentes. O vocalista não tinha grandes expectativas nas vendas aqui desta coletânea, mas superou completamente. Ele chegou inclusive a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido. Englobam a fase dos The Cult de 1984 até 92, que para mim é claramente a melhor fase, e não podia começar melhor logo com a XL Sanctuary. Mas isto tem os clássicos todos, tem mesmo, não falta um, os clássicos todos dos The Cult até 1992, portanto até a data em que foi lançado. E esta paguei se calhar, foi o vinil, é o vinil usado já paguei mais por vinis novos, mas o vinil usado mais caro que eu comprei até hoje. Portanto, segunda recomendação de hoje, os The Cult com o seu Pure Cult, coletânea de 1993. A terceira recomendação de hoje em coletâneas é de um artista que eu já trouxe ali nos álbuns ao vivo, um álbum em que ele era o vocalista da banda. Portanto, terceira recomendação de hoje, o Morrissey
com a sua coletânea isto é um bocadinho estranho, porque a coletânea é de 2011, portanto, The Very Best of Morrissey, mas é uma coletânea lançada em 2011, mas que engloba a fase do Morrissey de 1987 até 1994, portanto, desde o início da carreira dele a solo, que foi em 87, até 94, mas esta coletânea só foi lançada em 2011 e eu tenho em CD e tenho em vinil, já tenho talvez há mais de 2 anos e comprei a nova e é uma excelente coletânea, tem os grandes clássicos do Morrissey até 1994, que para mim é claramente a melhor fase do Morrissey, e os últimos álbuns do Morrissey, e foi comprando-os todos, mas os últimos 2 já não os comprei. Eu comecei a desinteressar-me um bocadinho pelos lançamentos novos do Morrissey, mas é um artista que eu gosto bastante e tem aqui grandes clássicos da carreira a solo do Morrissey, nomeadamente Every Day is Like Sunday, mas tem outras músicas, The Last of the Famous International Playboys, The More You Ignore Me, The Closer I Get, de um disco que eu já trouxe aqui, o Vauxhall and I, Suede, Boxers, uma balada lindíssima, das minhas músicas preferidas a solo do Morrissey, My Love Life, tem Hoje Aboard, outra música que eu gosto bastante do Morrissey, e acaba aqui em grande com a Moon River. Portanto, terceira recomendação de hoje, o Morrissey com a sua coletânea The Very Best of Morrissey, coletânea de 2011. A quarta recomendação de hoje em coletâneas é de uma banda. Eu não trouxe aqui ainda nenhum álbum da banda, mas já trouxe aqui álbum de estúdio, mas já trouxe aqui num vídeo especial um álbum ao vivo da banda. E disse na altura, e vou relembrar novamente, que chegou a ser das minhas bandas preferidas. Portanto, eu comecei a ser como já disse, um verdadeiro apaixonado por música em 1991. E começou exatamente com 2 álbuns, portanto, o Out of Time dos R.E.M., que saiu nesse ano, e um álbum aqui desta banda, portanto, o Real Life, que eu ainda não trouxe aqui, porque assim, é um álbum que muita gente não gosta, e muita gente até acha que é um álbum fraco, mas é um álbum marcante para mim, que foi dos álbuns que me fez ser um verdadeiro apaixonado por música, de modo que eu sempre tive muito carinho pela banda e tenho quase a discografia completa da banda, mas é assim, é daquelas bandas. Aliás, eles estiveram cá em Portugal, curiosidade, eles estiveram cá em Portugal este fim de semana, mas é daquelas bandas que eu já não tenho interesse nem perto, se calhar nem metade do que tinha antes, mas em vinil tenho quase a discografia completa até esta coletânea, e depois disso tenho a maior parte em CDs, com exceção do último álbum que eu tenho em vinil, mas não é um grande álbum e também eu comprei muito barato. Portanto, quarta recomendação de hoje em coletâneas, o Simple Minds, com a sua coletânea de 1992, Glittering Prize, portanto, engloba a fase dos Simple Minds de 81 até 92. Para mim é claramente a melhor fase do Simple Minds, e ele teve críticas muito boas, e inclusive chegou no número 1 na tabela de vendas do Reino Unido, e como já disse, chegou a ser das minhas bandas preferidas, e eu até pus aqui a anotação. Portanto, eles têm 18 álbuns de estúdio. Eu desses 18 contei pelo menos 13. É possível que eu tenha 14, mas 13 é certo. E tem aqui os grandes clássicos dos Simple Minds até à altura. Eu penso que depois disso eles eventualmente terão mais 2 clássicos para além destas aqui, que foram lançados no álbum, penso que foi de 95. Começa logo em grande, Waterfront,
a mítica Don't You Forget About Me, Alive and Kicking, Sanctify Yourself, Belfast Child, uma balada lindíssima, Someone Somewhere in Summertime, Promise You a Miracle, Ghost Dancing, Glittering Price, e foi esta música claramente esta música que me fez dar o grande clique. Esta e o Losing My Religion dos R.E.M. foi claramente esta Let There Be Love dos Simple Minds que me fez dar o clique a ser um verdadeiro apaixonado por música, porque eles não, é assim, eles deram, e isto não é dito por mim, é dito por críticos, eles deram em Alvalade, não sei se foi em 89 ou 90 ou 91, portanto entre 89 e 91 deram um concerto no estádio do Sport, estádio de Zé Alvalade, e é considerado dos melhores concertos sempre dados em Portugal. E eu tenho muita pena de não ter visto, na altura ainda não era um verdadeiro apaixonado de música, mas a crítica especializada diz que foi dos melhores concertos dados sempre em Portugal. E esta música Let There Be Love, eu lembro quando fazia coletâneas, primeiro em cassete, depois em minidisc, eu punha-se, esta era sempre uma das minhas músicas de eleição. Portanto, quarta recomendação de hoje, os Simple Minds com a sua coletânea Glittering Price. A quinta e última recomendação de hoje é de uma banda, portanto é o quarto disco que eu trago aqui hoje, primeiro em cassete, depois em CD e depois em vinil. O vinil tenho talvez já há uns 3 anos e já o devia ter trazido aqui nas recomendações de coletâneas. E é uma banda que eu já disse aqui que gosto muito, muito mesmo. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, os A.A. com a sua coletânea de 1991, Headlines and Deadlines, portanto, e isto engloba a fase dos A.A. de 1984 até 91, e ele teve algum sucesso na tabela de vendas, nomeadamente no Reino Unido, onde chegou à posição número 12, e tive críticas também muito boas. Os A.A., eu como já disse aqui, é uma banda, já trouxe aqui álbuns dos A.A., disse que gosto muito da A.A., e também já disse aqui que faço parte de muitos grupos brasileiros e apercebi-me que eles têm um culto no Brasil muito grande mesmo, muito grande. Tanto é que esta aqui é oficialmente, mundialmente, de forma oficial, a primeira coletânea deles, mas curiosamente eles lançaram no Brasil, eles têm 2 coletâneas lançadas só no Brasil, antes desta. Portanto, o que é notável a importância que os A.A. têm no Brasil e mesmo na América do Sul. Tanto é que eles têm, e eu já mencionei aqui noutros vídeos em que apresentei os A.A., eles têm o recorde do Guinness para o maior número de assistência num concerto pago, portanto, que foi num dos Rock in Rio, no Maracanã, em que estiveram quase 200 mil pessoas, perto de 200 mil pessoas mesmo, salvo que foram 198 mil pessoas, portanto, e é das bandas que eu mais gosto, é das bandas que eu tenho a discografia completa, com exceção de um acústico, que foi o último lançamento deles, já tem talvez uns 3 ou 4 anos, e esse nunca o consegui encontrar, mas tudo o resto tem a discografia completa, quer de álbuns de estúdio, quer de coletâneas, quer de álbuns ao vivo, com exceção desse acústico, que também, segundo rezam as críticas, não é muito famoso. Não é muito famoso, mas é o único que me falta para completar a discografia, portanto, quando tiver a oportunidade e quando o vir, certamente que irei comprar. Mas isto tem os grandes clássicos dos A.A. até 91, nomeadamente aqui Take On Me, Touching, The Blood That Moves the Body, Hunting High and Low, I've Been Losing You, Crying in the Rain, uma das minhas músicas preferidas dos A.A., Stay on These Roads, adoro esta música,
E fecha aqui com o The Sun Always Shines on TV. Portanto, este é daquelas que eu tenho ainda a cassete original, mas de ouvir tanto que gastei-a quase ao máximo. E depois, mais tarde, comprei o CD. E há uns 3 anos comprei aqui o vinil. Portanto, quinta e última recomendação de hoje. Em coletâneas, uma banda que eu adoro. Os A.A. com a sua coletânea de 1991. Headlines and Deadlines. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Já, novamente, na recomendação de discos. Até ao próximo vídeo.